Existe um erro recorrente na leitura do que acontece dentro de uma relação. Tratar o conflito como causa, quando ele costuma ser apenas o sintoma visível de uma estrutura que já estava instável antes do choque. O conflito aparece com força porque tem som, forma e cena. Ele se impõe como evento. Mas, do ponto de vista estrutural, evento não é origem. Evento é descarga. A tese central deste vídeo é simples e exigente. O conflito quase nunca é o verdadeiro problema, porque funciona como um mecanismo de revelação e de compensação de falhas estruturais anteriores. Ele revela o que não estava nomeado e compensa o que não estava regulado. Quando se tenta resolver o conflito sem localizar o que ele está denunciando, o máximo que se obtém é uma trégua operacional. A forma muda. O conteúdo permanece. A relação volta ao mesmo ponto. Com outra linguagem. Outro assunto. Outra semana. O objetivo aqui não é suavizar o conflito nem demonizá-lo. É recolocá-lo no lugar correto dentro da arquitetura do vínculo, como sinal de pressão acumulada e como tentativa do sistema relacional de recuperar equilíbrio. Para tratar o tema com precisão, é necessário definir conflito pelo que ele é, e não pelo que parece. Conflito é a colisão entre duas lógicas internas tentando governar o mesmo espaço. Duas prioridades, duas interpretações, duas expectativas, dois ritmos, dois modelos de controle disputando o cotidiano. Por isso, o conflito aparece em assuntos aparentemente pequenos. Dinheiro, tarefas, tempo, mensagens, limites familiares, sexo, rotina, decisões. O assunto é apenas o ponto de contato. A colisão real é de governo. Quando um casal acredita que o problema é o conflito, ele se concentra em reduzir atrito, melhorar a comunicação, escolher palavras, controlar o tom, combinar regras de discussão. Tudo isso pode ser útil, mas costuma ser periférico quando a falha é estrutural. A discussão não nasce do modo como se fala. Ela nasce da divergência sobre o que está valendo e sobre quem está sustentando o quê. O deslocamento de foco é este. Em vez de perguntar como parar de brigar, a pergunta estrutural é: o que esta briga está tentando regular que não foi regulado antes? A diferença entre essas perguntas muda completamente a intervenção. Uma tenta conter fumaça. A outra procura o curto-circuito. Um sistema relacional raramente entra em conflito por excesso de sinceridade repentina. Ele entra em conflito por acúmulo silencioso. Expectativas não negociadas, concessões não reconhecidas, frustrações não processadas, promessas implícitas tomadas como contrato. Essa pressão cria um ambiente em que qualquer pequeno estímulo vira estopim. Não porque seja grande, mas porque o sistema já estava acima da capacidade. Isso explica a reação desproporcional. Não é exagero emocional superficial. É histórico comprimido. O tema imediato é só o canal. A descarga tem o tamanho do reservatório. O conflito não cria o problema. Ele torna o problema visível. Sem conflito, a estrutura continuaria falhando. Em silêncio. E o silêncio costuma ser mais caro. Relações podem funcionar por evasão, formalidade ou convivência técnica, mas com erosão gradual de confiança e pertencimento. Nesse sentido, o conflito é a forma de a relação declarar: o sistema não está equilibrado. Quando isso é entendido, o conflito deixa de ser inimigo e passa a ser instrumento diagnóstico. A pergunta passa a ser: qual parte do sistema está sem regulação, sem acordo ou sem clareza? Em relações estáveis, existe um princípio de governo, nem sempre explícito, mas existente. Há critérios para decidir, para priorizar, para repartir esforço, para lidar com diferenças. Quando esses critérios não estão claros, o cotidiano vira competição silenciosa por comando. E o conflito é o momento em que essa disputa se torna aberta. Uma parte quer previsibilidade, outra quer liberdade, uma quer eficiência, outra quer presença, segurança material, qualidade emocional, ação.
Atenção! Não são defeitos pessoais. São lógicas diferentes tentando operar como regra do sistema. Sem arquitetura que coordene essas lógicas, o conflito vira o único mecanismo de decisão. Quem fala mais alto? Quem cede por exaustão? Quem ameaça sair? Quem silencia como punição? Quando não há governo definido, o conflito funciona como eleição permanente, sem regra, sem legitimidade. E eleição sem regra não produz liderança, produz ressentimento. Por isso, muitos casais melhoram a comunicação e continuam brigando, aprimoram a estética do diálogo, mas não instalam um princípio de governo. O conflito fica mais educado, não mais resolvido. Quase todo conflito persistente tem um núcleo de troca desequilibrada, não apenas de tarefas, mas de investimento percebido. Relações não colapsam só por injustiça objetiva, colapsam por injustiça percebida e não reparada. Quando uma parte sente que sustenta o funcionamento da relação e a outra opera como beneficiária ou avaliadora, o sistema entra em tensão. Isso acontece na casa, no dinheiro, na carga mental, no sexo, nos filhos, no futuro, no reconhecimento. Quando a troca fica desequilibrada, o sistema tenta compensar. Se não compensa por acordo, compensa por conflito. O conflito vira cobrança atrasada, e cobrança atrasada vem com juros. A conversa deixa de ser sobre hoje e passa a ser sobre o que sempre acontece. Não é dramatização, é tentativa de dar coerência a um padrão. Sem linguagem clara para regular trocas, a mente cria linguagem acusatória, para forçar regulação. O conflito tenta renegociar a troca, mas surge já na saturação, como ataque, não como proposta, e o ciclo se repete. Quando o conflito é lido como problema em si, a intervenção foca no episódio. Quem disse? Como falou? Quem começou? Quem tem razão? Isso dá sensação de justiça, mas é estruturalmente insuficiente. O episódio é só a ponta. O padrão é a matriz. Se o padrão é disputa de governo, qualquer tema vira arena. Se é troca desequilibrada, qualquer demanda vira cobrança. Se é ausência de critério, qualquer decisão vira teste de força. Resolver um episódio não altera o padrão. Encerrar conversa não é instalar estrutura. Reduz ruído, mantém o processo. A leitura correta pergunta pela função do conflito. O que ele está fazendo no sistema? Revelar divergência, denunciar desequilíbrio, expor falta de pacto, sinalizar medo de perda de controle. Quando a função é localizada, o conflito deixa de ser labirinto moral e vira diagnóstico operacional. Quando se assume que o conflito não é o verdadeiro problema, 3 coisas mudam. A interpretação muda. Sai o julgamento pessoal. Entra a pergunta sobre regra ausente. Menos moralismo, mais engenharia. O tipo de conversa muda. Sai o conteúdo infinito. Entram critérios, decisão, responsabilidade, reparação, acordos mínimos. A emoção não some, mas deixa de ser método. E o conceito de progresso muda. Progresso não é passar uma semana sem brigar. Progresso é reduzir a necessidade de o sistema usar conflito para se regular. Quando a arquitetura melhora, o conflito diminui por desnecessidade, não por repressão. A ideia central é esta. O conflito é o palco, não o roteiro. Ele ocupa o campo visual, mas é produzido por estruturas invisíveis, governo indefinido, trocas desequilibradas, critérios ausentes, pactos implícitos, acúmulos não processados. Tratar o conflito como causa é erro de diagnóstico, e diagnóstico errado produz soluções cosméticas. Quando o conflito é recolocado na função correta, ele deixa de ser prova de incompatibilidade imediata e passa a ser evidência de que a relação está operando sem estrutura suficiente para o nível de vida que tenta sustentar. O verdadeiro problema, raramente, é a briga. O verdadeiro problema é aquilo que a briga está tentando organizar.